Tem alguns erros que é muita ingenuidade do estagiário cometer e você não pode cometer esses erros se você é estagiário hoje. Primeira coisa de tudo, todo mundo sabe como principalmente nesse tempo de pandemia tá difícil de conseguir estágio, né? Porque a gente tem que ficar acompanhando ali o veterinário na sua rotina, acaba que a gente enche muito o consultório, muito mais gente, então tá cada vez mais difícil a gente conseguir estágio, né? Então quem tá com estágio aí nesse primeiro momento tem que agradecer muito a oportunidade. Existem 3 principais erros que o estagiário comete. O primeiro erro é fazer as coisas por obrigação. Você não tem obrigação de fazer estágio. O único estágio que é obrigatório é o seu estágio obrigatório de final de curso. Mas se você está aí no seu primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, sei lá, durante a sua faculdade, você não é obrigado a fazer estágio. Então não tem por que você estar lá obrigado. Então se você está dentro do estágio, aproveite 100% com corpo e mente lá dentro. E a gente que dá o estágio, a gente sempre percebe quando o estagiário está fazendo por obrigação. E você não tem obrigação de estar ali. Então se você está no estágio, se dê de corpo e alma para ele e realmente se dedique em aprender alguma coisa, tirar algum proveito, porque senão a gente que está ali te dando estágio, a gente se sente feito de idiota, porque a gente está dando nosso tempo, nossa expertise para você e você está ali como se fosse uma obrigação, quando na verdade não é. O segundo maior erro do estagiário é achar que todo mundo tem a obrigação de te ensinar. Se você não correr atrás para poder aprender, para poder perguntar, para poder se importar com o que está acontecendo, ninguém vai parar o mundo ali para poder parar, para poder te ensinar. Então começa a prestar atenção, começa realmente a fazer perguntas. Se tem uma coisa que me dá pavor é de estagiário que não faz pergunta, porque a gente sabe que ninguém sabe de tudo, muito menos o estagiário. Então o estagiário ele tem que estar ali e bombardear realmente a gente de pergunta. Então não fica com vergonha de fazer pergunta, não fica desinteressado bastante para não fazer pergunta e também não ache que o seu monitor de estágio ele é ruim porque ele não fica indo atrás de você para te ensinar as coisas. Quando a gente é estagiário, a gente que tem que ir atrás da informação. E na minha concepção, o terceiro maior erro do estagiário é você não prestar atenção no além da clínica. Quando você faz estágio, você aprende muito sobre clínica, sobre atendimento, sobre diagnóstico, ótimo. Só que você tem que começar a prestar atenção na estrutura comercial de onde você está fazendo o estágio. Então, como que funciona? Como que é o atendimento? É feito por uma secretária? É feito direto pelo veterinário? Como que funciona a parte burocrática da clínica? Quais são os documentos que a pessoa tem que assinar, sei lá, para poder internar? Como que funciona a parte contábil da clínica? Tem um administrador ou é o próprio veterinário que faz isso? É muito legal você observar como que é a estrutura por trás, porque se você observa como é a estrutura por trás, vai que você se forma e já quer abrir o seu primeiro empreendimento. Você já está um pouco mais preparado, você fez um estágio não só em clínica, mas você fez estágio numa clínica, né? Realmente na estrutura de uma clínica, sendo ela uma estrutura comercial quanto de uma estrutura hospitalar de uma clínica. Então, se você é estagiário hoje, começa a prestar atenção no setor de recursos humanos, da clínica que você trabalha, no setor jurídico, ver quais são os termos de responsabilidade que um tutor, por exemplo, tem que assinar para poder internar o animal, né? Eu só fui saber disso no meu estágio supervisionado. Então você já consegue saber e entender o porquê de cada documento ali na hora da entrada de um animal, por exemplo. Então se você é estagiário, presta muito atenção nesses 3 erros mais cometidos e não cometa na vida profissional de vocês. Se você é estagiário, entra de cabeça, se entrega de corpo e alma, faça as perguntas, seja interessado. Por quê? Porque o seu monitor de estágio com certeza vai lembrar de você quando você se formar. Essa é a grande questão do estágio. É para isso, é para você criar um network, ser conhecido e ter uma referência para quando você se formar, as pessoas já te conhecerem, já entenderem como funciona o seu trabalho e o seu nível de interesse.